Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de agosto, nós vamos meditar em Isaías, do capítulo 28 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Será castigada a impenitência de Efraim. Isso mesmo, Efraim. Ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim, e da flor que caduca na sua gloriosa formosura, que está sobre a parte mais alta, fertilíssimo, do vale dos vencidos do vinho. Olha o nome desse vale, gente. Imagine o que tinha por lá, né? Pois bem, eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade impetuosa, águas que transbordam com poder, as derribará por terra. Isso mesmo. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada por pés. A flor caduca na sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será coroa e glória e formoso diadema para o restante do povo. Será o espírito de justiça para que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. E aí contra os habitantes de Jerusalém, mas também esses cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebedice forte. O sacerdote e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não pode manter-se em pé por causa da bebida forte, e erram na visão, tropeçam no juízo. Por todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundício. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados do seio materno? Porque é preceito sobre preceito, preceitos e mais preceitos, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco mais, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, e qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, mais regra, um mais, um pouco ali, para que caiam para trás e quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porque dizeis, fizeste aliança com a morte, e com além fizeram um acordo. Quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará a nós, porque por um refúgio temos a mentira debaixo da falsidade. E nos temos sobre isso escondidos. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Promessa essa, né? Que nós vamos falar também lá em Romanos, capítulo 9, capítulo 10. Farei do juízo régua de justiça e prumo e saraiva, que varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo.
E a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo como além subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, todas as noites, será puro terror, ou só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim, e se irá com o vale de Gibeão para realizar a sua obra, e a sua obra é estranha, e para executar os seus atos inauditos. Agora, pois, não mais escarneceis, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição que já está determinada sobre toda a terra. E aí ele vai falar que Deus ele é grande em sabedoria. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso, porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, e todo dia sulca a terra até estorneara? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, e não semeia o cominho, e não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou espelta na margem? Pois o seu Deus assim instrui, devidamente o ensina, porque o endro não é a trilha com um instrumento de trilhar, nem entre o cominho que se passa na roda do carro, mas com a vara que sacode o endro e o cominho com o pau. Acaso o esmuiçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre está debrulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele, e a roda do seu carro e dos seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. E por último, o nosso capítulo 29, que vai falar sobre Jerusalém e os seus inimigos. Isso mesmo, né? O 29 e 30 ainda temos, né? O 29 vai falar assim: ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano e deixai as festas que completem o seu círculo. Então, poreis a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto, lamento, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Aqui, quando ele fala lareira de Deus, provavelmente é uma referência a Jerusalém, né? Como sendo um altar de Deus. Então, aqui Isaías descreve o dia do julgamento sobre Jerusalém e sobre a cidade de Davi, né? Que vai ser tomada pelos jebuseus, né? E que vão eles estabelecer ali a sua capital. Então, é nisso que ele está falando aqui, como Jerusalém, a lareira de Deus, né? Deus exercendo o juízo. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade, chamas devoradoras, como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações, e que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejaram contra ela e contra os seus baluartes e puseram em aperto. Será também como faminto, que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, como sequioso que sonha que está para beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. E aí
ele vai falar, né? Mais uma vez sobre a cegueira espiritual e sobre a hipocrisia. Isso mesmo. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados então, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se tornou como palavra de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas com o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em um mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio desse povo, sim, obras maravilhosas e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente, o seu propósito do Senhor, as suas obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro de pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão das trevas, o verão. Os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor, e o pobre entre os homens se alegrará no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já não acham eliminado todos os que cogitam a iniquidade. E os que por causa da palavra condenam os homens e que põem armadilha e repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto, mas quando ele e seus filhos vierem à obra das mãos, e no meio deles santificará o seu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Capítulo 30, contra a aliança do Egito. E ele começa dizendo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecados sobre pecados, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo e sombra no Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo da sombra do Egito em confusão. Isso mesmo, porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os embaixadores já chegaram em Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porque a vergonha é de opróbrio. Sentença contra a besta do sul através da terra, da aflição, da angústia, de onde vem a leoa,
o leão, a víbora, a serpente volante, levam os lombos do jumento, as suas riquezas sobre as coroas de camelos e os tesouros a um povo que nada lhes aproveitará. Porque quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamarei de gabarola, de nada faz. Vai, pois, e escreve numa tabuinha perante eles, escreve num livro, para que fique registrado que dias vindouros para sempre, perpetuamente, porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Gente, olha só o que ele mais fala. Eles dizem aos videntes: não tenhais visão, e os profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprausíveis e profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho e apartai-vos da vereda. Não nos falei mais sobre o Santo de Israel. Pelo que assim diz o Senhor de Israel, visto que rejeitaste esta palavra, confias na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, essa maldade vos será como brecha de um muro alto, que, formando numa barriga, está prestes a cair e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos, um que sirva para tomar fogo da lareira e tirar a água da poça. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, na vossa força, mas não o quiseste. Antes disseste: não sobe cavalo. Fugiremos, portanto, fugireis. E sobre cavalos ligeiramente cavalgaremos, sim, ligeiros serão os nossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, e pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais debaixo como mastro do cume do monte, como um estandarte no outeiro. Mas, mesmo diante de tanto julgamento, né, nós temos promessas de consolação a Israel, que está aqui registrado no capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, que se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos o que nele espera. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvirás e te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia, água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, e os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviare para a direita e quando desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. E terás por contaminado prata, que recobre as imagens esculpidas, e ouro, que reveste as tuas imagens de fundição. Lança-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a semente, como a semeaste na terra, como também pão, sendo o produto da terra, o qual será farto, nutritivo. E naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos.
Os bois, os jumentos que lavrarem a terra comerão, forragem com sal, alimpante com pá de forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro levado haverá ribeiros e correntes de água. E no dia da grande matança, quando caírem as torres, a luz da lua será como do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que lhe deu. Eis, o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira. E no meio de espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua como fogo devorador. E aí ele vai falar, né, que a respiração é como torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações. E peneira de destruição, com freio de fazer errar, está nos queixos do povo. Um cântico haverá entre vós, como de noite em que celebra a festa santa. E alegria de coração, como aquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação e ira. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigada com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborim, harpa, e combaterá vibrando golpes contra eles. E ele finaliza o capítulo 30 dizendo assim: porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, e o assopro do Senhor como torrentes de enxofre que acenderá. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, colocamos diante de Ti o nosso caminho e não permita que nos estribemos nos nossos próprios pensamentos e vontades. Mas pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja conosco e endireite as nossas veredas. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.